Tu tem algum produto perpétuo e tá querendo fazer um pico de vendas? Seja tu um infoprodutor, um dono de e-commerce, um prestador de serviço, seja lá o que for. Tu tem algum produto perpétuo, considerando um produto perpétuo, algum produto que está sempre vendendo com recorrência? Se a gente olha para fora do digital, a gente olha para uma padaria, a gente olha para uma farmácia, uma borracharia, tá, tem horários que estarão fechados, mas em tese está sempre aberto. Eu quero lá comprar um pãozinho, vou lá e tchum, peguei o pãozinho, quero um remédio, vou lá e peguei. Eu tenho produtos perpétuos que estão sempre vendendo. Como que eu faço um pico de vendas nisso? Com base na minha experiência em relação a infoprodutos, em relação a e-commerces grandes aí que movimentam mais de milhões por mês, eu vou estar te dando algumas ideias de como fazer esse pico de vendas, tá bom? Quando eu paro para pensar em picos de vendas dentro de produtos perpétuos, grosseiramente eu tenho duas categorias principais. Quais são elas? Primeiro, são picos de vendas baseados em promoções ou picos de vendas baseados em eventos. O que é cada um? Quando eu penso em promoção, tá, já começa a brotar o que na tua cabeça? Descontos, oferta XYZ. A base é a modificação na oferta, que vem a propor algum desconto, alguma coisa nesse sentido para a pessoa que está do outro lado. Não necessariamente um desconto, por causa que eu não preciso abaixar o preço. Eu posso complementar a minha entrega com algum bônus, com alguma coisa. Porque quando eu paro para pensar no quesito de oferta, a oferta em si ela é principalmente composta por entregáveis, por bônus, por garantia, tá bom? Principalmente por isso. Então eu posso pensar em maneiras de enriquecer a minha entrega sem estar dando algum desconto. Grosseiramente eu estou dando um desconto, porque em tese se eu estou dando um item complementar no mesmo preço, eu estou dando um desconto nesse segundo item, consegue entender? Porque se eu estou te dando uma camiseta que ela custa R$ 100, só que agora, nesse período de desconto, nesse período de oferta XY, eu estou te dando uma camiseta e uma bermuda pelos mesmos R$ 100. Na verdade, eu estou te dando um desconto em cima desses produtos. Porque somados, eles dariam, sei lá, 150, 200. Só que tu tá levando por 100. Em tese, também, quando eu estou complementando com algum bônus, alguma coisa em relação à minha entrega, eu acabo dando algum tipo de desconto. Mas a questão base aqui é que eu contribua mais fortemente, eu deixe a minha oferta um pouco mais atrativa durante um determinado período, para que assim eu consiga ter picos de vendas, para que as pessoas elas olhem para a minha oferta e vejam como algo realmente atrativo e atípico, que não é um movimento que acontece sempre. E lembrando que é muito importante ter justamente esses intervalos entre picos de vendas. Tem muita gente que faz só promoção, muita promoção, assim vão dizer que eu fadigo um pouco a audiência porque as pessoas não enxergam mais com tanta urgência esses movimentos de, pô, vou aproveitar essa promoção, vou aproveitar, porque tá sempre acontecendo toda hora. Toda hora se tem esse sentimento de que, pô, tô sendo bombardeado de oferta. Eu não vou correr, eu não vou me agilizar todo, me planejar aqui voando para aproveitar isso, porque eu sei que daqui a um dia, 2 dias vai ter uma melhor ainda. E essa promoção, e principalmente quando a gente fica brincando, entre aspas, com a mensagem, com a comunicação dessas promoções, dessas ofertas em si. Sabe? Quando tu entra lá no checkout e tem última só hoje, últimos 15 minutos. Aí tu entra daqui a 3 anos e tá lá só hoje, últimos 15 minutos, sabe? Vai quebrando a confiança, vai minando. Então, quanto mais tu vai fazendo picos de vendas consequentes, sem tu ter um intervalo legal entre eles, tu vai fadigando a tua audiência a ponto de que ela não vai mais correr tanto para aproveitar porque ela tá sendo toda hora minada por esses tipos de oferta. Então não tem porque correr. Se eu não aproveitar hoje, eu sei que amanhã vai ter, daqui a pouco vai ter de novo, então não vou correr, sabe? Além de que tu ficar comunicando também de maneira, vamos dizer assim, mentirosa, de certo modo, acaba sendo, não é legal também, porque tu mina a confiança da tua audiência. E venda é relacionamento, e muitas vezes a gente fica comunicando com a pessoa, a gente vai lá, pô, bota dinheiro em anúncio, vai lá, puxa, sei lá quantos contatos, vai conversando com aquelas pessoas, vai construindo um relacionamento, aí tu dá uma vacilada ali num checkout que tu bota uma escassez mentirosa, tu, enfim, sabe? Tu mente na tua comunicação a respeito do que tá acontecendo ali. Isso basta para que a pessoa já fique com uma pulguinha atrás da orelha, já fique mais interessada no concorrente, já comece a duvidar das coisas que tu fala, entendeu? Então, grosseiramente, quando eu quero fazer algum pico de vendas pensando em promoções, eu tenho que mexer na minha oferta para que eu consiga entregar alguma coisa de forma mais atrativa durante um determinado período. E aí acontece o pico de vendas, por causa que quando eu olho para um gráfico de vendas com o passar do tempo, um perpétuo, grosseiramente, bem grosseiramente falando, o gráfico ele é assim, né?
Tem que ter uma linhazinha constante. Estou sempre vendendo. Tá, ela sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho com o passar do tempo. Nem todo dia eu vou ter os mesmos números de vendas. Tem dias que eu vendo mais, tem dias que eu vendo menos, beleza? Só que com o passar do tempo, vamos fingir que é uma linha reta. E aí, quando tu tem um pico de vendas, tum, durante um determinado período voltou, tal. E é normal pra caramba também, depois do pico de vendas, tu ter algumas quedas. Entendeu? Ter algumas quedas. Porque muita gente que compraria depois, constantemente, que continuaria comprando, antecipa esse movimento de compra pro pico de vendas. Então, quando passa, tu acaba tendo uma queda. Porque muitas pessoas que comprariam aqui já compraram antes. Sabe? Quando tu tá tendo um pico, tu tá grosseiramente, essa ideia é legal, tu tá grosseiramente antecipando compras futuras. Então acaba que no futuro isso tem que ter uma compensação, sabe? E aí muitas vezes, não que tu não vá lucrar mais, tu vai lucrar mais. Só que é normal pra caramba, em anúncios, em conversões, páginas no geral, cair um pouco durante alguns dias pós pico de vendas. É normal, normal pra caramba, beleza? Então, beleza, eu tenho esse movimento de pico de vendas. E lembrando que, se eu olho pro gráfico, tá aqui reto, eu tive um estouro, pá, beleza? É a mesma coisa se tu parar pra pensar que durante a reta eu estou pegando impulso para dar um pulo. Pau, pulei e voltei. Respirei um pouco, peguei mais impulso, bum, pulei de novo, sabe? E o que eu quero te dizer com isso? Se eu não dou o respiro, se eu não pego esse arzinho para voltar um pouquinho para trás, pegar impulso, quando eu pular, cada vez mais o pulo ele vai diminuindo, diminuindo. O que eu quero dizer com isso é justamente o que eu estava falando há poucos minutos. Que quanto mais eventos eu faço constantemente, mais tende a fadigar a audiência, mais baixos tendem a ser esses picos, sabe? A não ser que eu esteja injetando uma puta de uma grana em tráfego a ponto de que o mesmo volume de gente que entrou nesse pico de vendas seja o mesmo volume no outro ou mais, só que gente totalmente nova, que eu esteja, vamos dizer assim, refrescando, atualizando aquela base. Pessoas totalmente novas que nunca viram aquela oferta, nunca participaram, nunca viram um pico de vendas teu e tal. Aí pode ser que tu consiga, mas é muito difícil, por causa que a gente tem que estar reutilizando base, sabe? Vamos dizer assim. Porque senão a gente vai estar jogando dinheiro no lixo, né? Se a gente não reaproveita, se a gente não faz ali a retenção dessa audiência que está chegando, que chegou pelos anúncios, enfim, tá bom? Então, eu tenho essa ideia do pico de vendas, respeitando esses momentos de respiro, para depois eu conseguir fazer um bom e acentuado pico real. Sem estar saturando a audiência com mentirinhas, com abobrinhas, sabe? Para não minar a confiança. E para a pessoa aproveitar o teu pico de vendas, aproveitar esse momento junto contigo e depois continuar ali relacionando e comprando com o passar do tempo, afunilando cada vez mais esses relacionamentos. E o outro tipo de pico de vendas que eu posso fazer são picos de vendas baseado em eventos. O que? Como assim, Arthur? Um evento, quando eu paro para pensar, o pico de vendas no geral, se tu já tá um pouquinho mais ligeiro nas ideias, já deve ter percebido que um pico de vendas ele funciona grosseiramente como um lançamento. Tu tá antecipando alguma coisa para as pessoas, que é o teu respiro, esse vir um pouquinho para trás para depois pular. Tu tá antecipando que vai acontecer alguma coisa, e aí depois tu solta aquela oferta, aquela promoção, enfim, durante um determinado período, e as pessoas compram aqui, depois acaba. Isso é basicamente a ideia de um lançamento, sabe? E aí tu pode fazer esse pico de vendas, tanto no evento quanto na promoção, tu pode fazer só disponibilizando cupons e falando isso no Instagram, falando, levando as pessoas para o grupo de WhatsApp, fazendo ali dentro essa promoção exclusivamente para o grupo, aí seria a espécie de um lançamento meteórico, essa promoção, sabe? E quando pode jogar por e-mail, enfim, os canais aí de comunicação que tu tem, tu pode estar usando ali dentro, sabe? Enfim. E a questão é que no evento eu tenho uma ideia muito semelhante à da promoção, só que eu tenho um trabalho um pouquinho maior. Porque na promoção não necessariamente eu preciso fazer uma antecipação, chamar gente, levar para um grupo, levar para um outro espaço, para depois comunicar isso por diversos canais. Não, eu posso só simplesmente comunicar nos canais ali, olha, vai acontecer tal dia, tal, acabou. Sem ficar injetando muito em tráfego, sem planejar coisas muito gigantescas, sabe? Simplesmente, pô, vou bolar uma promoção aqui, vou comunicar isso para as pessoas. Já no evento, eu tenho a ideia de fazer uma coisa um pouco mais robusta. Eu tenho uma ideia muito mais associada com um lançamento tradicional, sabe? Que é justamente o quê? Tu tem aquela antecipação ali de 1, 2 semanas, aí tu leva as pessoas para um grupo, ou tu simplesmente direciona todas as pessoas para uma CPL, ou para algumas CPLs, né? Vídeos ali que vão ser expostos no dia XYZ, e aí tu determina quantas CPLs que são, vamos dizer assim, as lives, sabe? E aí
com base nisso, tu vai aumentando a consciência das pessoas. No final dessa live, tu abre o carrinho e diz: olha, vai durar durante tanto tempo essa promoção, essa oferta. Quem quiser comprar, compra. Tchau, obrigado. Valeu. Funciona muito semelhante ao lançamento, para não dizer que é idêntico. Entendeu? E aí, como eu disse, tem vários formatos. Tu pode levar as pessoas para grupo de WhatsApp e converter lá dentro. Tu pode fazer isso totalmente por e-mail, tu pode fazer isso totalmente por Instagram, tu pode fazer um misto de tudo, sabe? Enfim, no geral a gente acaba utilizando todos os canais que a gente tem disponíveis, né, para chamar o maior número de pessoas possíveis e tá fazendo o famoso awareness, né, de estar expondo essa ideia para uma maior quantidade de pessoas. Enfim, a tal da descoberta, sabe? Abrindo essa comunicação, o maior número de gente possível. Então, basicamente isso. Tu vai fazer uma modificação na tua oferta para te ter esse pico, porque é uma coisa que vai funcionar durante um determinado período e não está acontecendo sempre, o que valoriza mais ainda esse movimento. Quando a gente não faz alguma coisa, na nossa vida como geral, e as vendas também acontecem assim, quando a gente faz isso, é muito valorizado, porque é um movimento muito atípico, sabe? Ou, sei lá, a tua namorada, tua mãe, teu pai, sei lá, não te tratam com muito carinho, não são das pessoas mais carinhosas, e daqui a pouco, uma vez por ano, a pessoa vem te dar um beijinho no rosto, a pessoa te dá um abraço, diz que te ama, sei lá. Pô, tu vai valorizar aquilo absurdamente, tu vai sonhar com aquilo, tu vai ficar emocionado, porque não é uma coisa que acontece. Mas se acontece todo dia, cada 15 minutos, a pessoa tá vindo, tá te lambendo a orelha, falando que te ama, pô, de repente, dependendo do ponto de vista, fica até um negocinho chato, pô, desgruda um pouquinho, dá um 10, sabe? Então, quanto menos acontecem esses eventos no geral, quanto mais raros, mais valorizados eles são quando eles acontecem. Para picos de vendas, para ofertas, para tudo é a mesma coisa, sabe? Então, é basicamente isso. Eu posso ter tanto baseado, e eu tô gravando esse vídeo que tá escurecendo aqui, finalzão de tarde aqui, e agora já tá a sombra aqui, já tô no breu aqui no vídeo. Então, é basicamente isso. Promoções, modificação na oferta, direcionando para a audiência durante um determinado período, fazendo uma coisa bem legal, bem interessante ali, para promover mais vendas, que se mostre totalmente favorável para o bolso da pessoa. Lembrando que oferta é o que eu pago em prol do que eu vou receber, é a troca em si, e as pessoas elas tendem a comprar mais quando elas percebem que o valor recebido através daquilo é muito maior do que o preço pago. Aí que eu tenho vontade de comprar alguma coisa, entendeu? E uma boa oferta durante um determinado período é quando eu aumento mais ainda esse valor em relação ao preço gasto, beleza? E em relação ao evento, é justamente um movimento muito semelhante ao lançamento. Eu faço uma antecipação muito grande, não que na promoção eu não posso fazer, só que no evento eu tenho uma robustez maior desse movimento. Eu tenho uma, vamos dizer assim, uma intenção de levar as pessoas para um outro local, aquecer, trazer mais conteúdos, relacionar mais fortemente, gasto mais com anúncios para trazer mais gente que nem um lançamento convencional mesmo. Trazer CPLs e coisas, eu posso ter uma CPL, eu posso ter três, eu posso não ter CPL nenhuma e fazer um meteórico dentro de um grupo, entendeu? Tem várias possibilidades. Lembrando que é tipo um lançamento mesmo, beleza? Então é basicamente isso. Eu espero que dê uma clareada aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode comentar aqui, pode me procurar que a gente troca uma ideia. Valeu? Comenta aqui embaixo o que achou desse vídeo. Se quiser trazer alguma outra ideia de assunto para eu tratar aqui no canal, vai ser super bem-vindo. Se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você acha que vai ser útil e fique aí comigo por dentro de mais e melhores vídeos. Cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau. Finalzão de tarde, agora escurecendo e eu usar panda aqui. Valeu?